Imagina só, você decide fazer um experimento. Ficar 2 semanas sem consumir açúcar. Nada de doce, refrigerante, suco industrializado, pão branco, massa. Nada que vire açúcar rápido no seu sangue, no seu organismo. O que será que acontece? Bom, eu já fiz isso há um tempo atrás e os resultados são absurdos. Não é só sobre perder peso, isso, claro, é ótimo, vem como um bônus, todo mundo que está acima do peso vai adorar. Só que é mais sobre o seu corpo funcionar como ele deveria funcionar. E eu vou te contar passo a passo, como se a gente estivesse aqui tomando um chazinho, um cafezinho juntos. Primeira coisa que acontece, o seu rosto e a sua barriga, eles mudam, e mudam muito. A primeira coisa que você vai perceber, o seu rosto, ele desincha. Parece mágica, só que não é. Quando a gente come muito açúcar e carboidrato refinado também, sempre que eu falo açúcar, você pode incluir esse combo aí no meio, o corpo acaba retendo líquido. E aí o rosto acaba ficando mais redondo, aquele aspecto de inchado, sabe? E vou colocar aqui uma foto minha, mais ou menos no meu auge dos meus 20 e poucos anos, na fórmula da doença. Olha só como é que o meu rosto estava mais inchado. Quando eu olho, eu falo, gente, cheia de alergia, de rinite. Cara, era uma época que eu tinha muita rinite, quase, tipo, todo mês eu tava tendo uma crise. De vez em quando eu sentia umas dores meio esquisitas na barriga. Enfim, mas aí depois acabei voltando para a vida saudável, voltei a estudar e notei essa diferença, sabe? Mas voltando aqui. Depois de uns dias que você fica sem açúcar, o queixo também fica mais definido, as maçãs do rosto, ela fica mais definida, ela aparece. E a barriga? Essa também diminui. Por quê? Porque o açúcar ele é o primeiro combustível que o seu corpo queima. E se você corta ele, o corpo ele vai atrás da gordura que está lá armazenada. E a primeira parada é justamente o fígado e a gordura visceral, aquela que fica escondida entre os órgãos. Traduzindo, sem o açúcar, o seu corpo vira uma máquina de queimar gordura. E a diferença aparece logo, logo no espelho. Nosso próximo item é que os seus órgãos eles começam a se regenerar. E aqui fica bem interessante porque o açúcar em excesso ele faz um estrago silencioso em vários órgãos. Quando você para de consumir, eles começam a se recuperar. Porque o estado normal do corpo é sempre buscar a cura, o equilíbrio. Só que para isso ele precisa de um ambiente ideal, favorável, propício, saudável. E você sabia que os diabéticos eles podem ficar cegos por causa do excesso do açúcar no sangue? Isso acaba interferindo, né, com a visão. E quando você corta o açúcar, independente da sua condição, se você é diabético ou não, a visão fica mais nítida, aquele embaçado dá para melhorar. O cérebro melhora. Não sei se você já sentiu uma sensação de neblina mental, uma dificuldade de se concentrar, acho que é realmente isso, uma dificuldade ali de focar naquilo, alteração de humor, porque o açúcar ele mexe com os nervos e neurotransmissores. Sem ele, a sua cabeça ela fica melhora, ela fica mais clara, a sua memória melhora e você com certeza vai ficar também menos irritado. As artérias também, interfere também nas artérias. O açúcar demais faz as artérias ficarem rígidas e inflamadas. Imagina um cano enferrujado. Isso aumenta a pressão arterial, o risco de infarto. Cortar o açúcar é como desentupir esses canos. O sangue vai voltar a fluir e a sua pressão o seu corpo vai buscar normalizar essa pressão, vai sempre buscar um equilíbrio. Os rins também são impactados, porque eles são os filtros do nosso corpo. Quando tem açúcar em excesso, acaba sobrecarregando os rins. Pode até vazar uma proteína na urina, que é um sinal de que os rins estão sofrendo. Sem o açúcar, eles voltam a trabalhar direito. Então, resumindo, o corpo inteiro começa a funcionar melhor. Isso tudo em poucos dias. Como é que o nosso corpo é maravilhoso. Você pode acabar dormindo a noite inteira sem levantar para ir ao banheiro. E isso às vezes é um benefício que as pessoas esquecem. Quem consome muito açúcar, especialmente à noite, acorda várias vezes para fazer xixi,
porque o açúcar ele puxa a água, ele aumenta a quantidade de líquido no seu sangue e os rins têm que trabalhar mais para filtrar, para limpar aquilo dali. Resultado são essas idas constantes ao banheiro. E cortar o açúcar vai até ficar parecendo um milagre. E aí você vai ter uma noite de sono ininterrupta, que vai significar mais energia no seu dia seguinte. A sua energia também vai ficar mais estável, sem aquele sono que dá depois do almoço, sabe? Uma letargia, um peso, né? Um cansaço. Então, isso também vai melhorar. Agora, tem alguns mitos sobre o açúcar, que é uma coisa bem comum. Tem aquele mito que é assim, mas eu preciso de açúcar para ter energia. Gente, isso daí é mentira, isso daí supera essa fase, que isso daí já foi. Né? Hoje a gente sabe que quando você come muito açúcar, o seu corpo ele vai ter um pico de energia rápida. Vai, e depois o que vai acontecer? Vai cair também, e aí você cai no cansaço, é uma montanha russa de energia. E quando você queima a gordura no lugar do açúcar como combustível, que é, né, o que acontece quando a gente está sem o açúcar, a energia ela é constante, ela não faz esse pico. Esse pico tem esse efeito de deixar você logo cansada em seguida. Não vai ter mais esse sono depois do almoço, aquele cansaço tipo no meio da tarde, porque a gordura ela é um combustível mais eficiente. O seu corpo ele tem reserva para horas e horas, enquanto o açúcar ele vai tipo te deixar na mão ali em 30 minutos, vai usar, tipo vai queimar aquilo ali, cadê? Preciso de mais, preciso de mais. E aí que dá essa sensação assim desse cansaço, essa moleza. Você pode fazer esse teste e observar que é certo. As vontades de doce também desaparecem. Nos primeiros 3 dias, pode ser bem, assim, difícil, né? Desafiador. Seu corpo, ele tá ali viciado no açúcar, naquela substância. Dá aquela sofrida. Só que depois que você supera essas vontades loucas de comer doce, elas somem. E aí, se você passar na frente, sei lá, de uma padaria, uma lojinha, uma coisinha, você não sente mais aquela tentação. Porque o seu corpo, ele para de depender do açúcar e começa a usar a gordura como energia. E a melhor parte é que você não fica com fome o tempo inteiro, porque a gordura sacia mais. Você perde peso. E não é só água. A primeira semana, você é uma pessoa, de repente, que tá acima do peso, tá numa alimentação muito, lá, tipo, dependendo lá das farinhas dos refinados, ela pode perder até, tipo, 5 quilos. Só que isso não é, esse primeiro momento, não é gordura. Isso pode ser também água retida, que o açúcar ele acaba segurando o líquido. Então, depois disso, a gordura real começa a também ser consumida ali pelo corpo. E o melhor, sem passar fome, porque o seu corpo está queimando os seus estoques de gordura. A sua pele fica mais bonita, sem acne, rosácea, oleosidade, tudo, no final das contas, vai melhorar. Porque o açúcar, ele inflama tudo. Inflama, inclusive, a pele. Então, quem sofre com acne ou dermatite percebe uma diferença enorme. Até as olheiras podem diminuir, porque o inchaço some. É possível reverter a resistência à insulina. É um dos segredos para viver mais. Esse é um ponto bem importante. A resistência à insulina é quando as suas células elas ignoram a insulina. É o hormônio que controla o açúcar no sangue. Isso acaba levando a diabetes, dificuldade para emagrecer, um cansaço crônico, risco de infarto e AVC, diversas questões hormonais, ovários policísticos, e aí aquela lista lá de questões hormonais. Cortar o açúcar reverte isso e muito mais, porque você está dando a chance do seu corpo desinflamar, você está dando para ele ferramentas para isso. O seu corpo volta a responder direito à insulina, todos os outros benefícios vão aparecendo como consequência. Conclusão, definitivamente vale a pena tentar. E eu sei que 2 semanas sem açúcar talvez possa parecer um desafio. Só que o benefício é tão grande em comparação que depois que você começa, há grande chance de você não querer voltar atrás. Você dorme melhor, você pensa melhor, o seu pensamento fica mais claro, a sua energia melhora, desincha, a sua pele melhora e você ainda pode perder peso sem sofrer. Então, eu quero saber se você topa esse desafio de ficar 2 semanas sem açúcar. Vamos fazer isso? Eu quero que você comente aqui embaixo se você topa esse desafio, se você chama alguém aí também. Manda para uma amiga, alguém da família, porque é sempre legal ter alguém junto com você para você
prestar contas. A gente pode fazer esse desafio de 2 semanas sem açúcar. E o meu desafio é o café, porque hoje eu tomo café, eu coloco açúcar no café. É uma questão que realmente foi uma escolha que eu fiz, porque eu já não como, tipo, sobremesa, tipo, o pão eu como pão de fermentação natural mais final de semana, não é uma coisa que faz parte do meu dia a dia. E aí eu falei, cara, deixa eu tomar o meu cafezinho com açúcar. Mas a gente pode, realmente é um desafio que eu me proponho aí nas próximas 2 semanas. Depois eu vou registrando isso para contar como é que foi. Talvez agora eu comece a diminuir e botando, tipo, bem e diminuindo assim aos pouquinhos, para quando eu for publicar esse vídeo, que a gente for entrar nas 2 semanas, eu, tipo, zerar o açúcar do café. E aí, vamos?